Fala galera, boa tarde, tudo bem? Tudo certo, tudo tranquilo por aí? Olha só, três vezes em que a felicidade salvou a vida de uma pessoa. Vocês querem saber como a felicidade pode salvar a vida de uma pessoa? Então acompanhe o vídeo até o final, que no final eu vou explicar certinho 3 ocasiões e o porquê a felicidade ela tem um papel muito importante na salvação da alma das pessoas. Não só na salvação da alma, mas fazer com que a vida da pessoa ela seja uma vida fluente, uma vida tranquila, uma vida gostosa, uma vida que vale a pena se viver, certo? Então acompanhe aí. Mas antes, eu quero pedir para vocês, se inscreva aqui no canal, né? Deixa o seu curte aí, deixa o seu like. Se inscreva no canal, por favor. Ajuda muito a gente a desenvolver esse conteúdo, a gente a crescer o canal, a fazer bem a mais pessoas, correto? Então, por favor, deixa aí o seu gostei, o seu like, se inscreva no canal e acompanhe a gente. Compartilhe também esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Hoje nós vamos comentar rapidamente a vida de uma pessoa que também serve de exemplo para nós e que ela é um dos passos em que a felicidade é uma das formas para a gente ver de como a felicidade ela pode salvar a nossa vida, as nossas almas, certo? Hoje é comemorado o dia de Santa Elizabeth Anna Bailey. Ela é a primeira canonizada santa americana, entendeu? Então, ela era americana, lá pelo ano 1900 e alguma coisa, ela foi canonizada. Ela nasceu em 1774, nos Estados Unidos mesmo, e ela levou uma vida não assim comum, nada de tão especial. Ela é filha de um médico, a mãe dela faleceu cedo, ela ficou com a madrasta judiava muito dela, então ela levou de certa forma uma vida meio que comum, nada de tão especial, né? Sofrer todos nós sofremos, infelizmente nossos entes às vezes se vão, né? De alguma forma se vão na nossa presença e a gente sofre de diversas circunstâncias. Então o sofrimento não é uma coisa fora do comum não, né? Basta estar vivo já para começar a sofrer, né? Os franceses dizem assim, a gente chora e grita é a vida, a gente grita e chora é a morte, né? Só que em francês rima, né? Enfim, então é a dor, né? A dor faz parte da nossa vida. Só que o que eu quero deixar aqui um comentário é que é o seguinte, ela, Santa Elizabeth Anna Bailey, ela levou uma vida sofrida sim, mas foi passando ao longo da história da vida dela e ela se casou, ela teve alguns filhos e o marido faliu, ela tinha um comércio, faliu. E ela viu-se na necessidade, numa oportunidade de migrar. Na época havia uma migração para a Itália e ela achou que ia ser uma boa e ela foi para a Itália. Nessa migração, nesse período, o marido estava muito ruim, ele faleceu. Ela ficou sozinha e ela foi acolhida por uma família católica. Ela não era católica, ela era cristã de origem de outras denominações. Mas ela viu, ela viu a felicidade dessas pessoas, dessa família, e ela ficou impressionada. E ao longo da vida dela, ao longo de toda a história dela, ela foi convivendo e foi percebendo que a felicidade daquela família era fruto de algo que transmitia a ela, que completava ela, né? E através disso ela pediu a conversão. Ela se converteu, ela levou uma vida cristã, católica, muito bem levada. Depois ela se aproximou de uma ordem religiosa. Enfim, aqui, né, no canal, nós não temos uma pegada de querer contar a história ipsis literis dos santos. Mas nós queremos pegar aqui sempre um modelo. Fazer uma reflexão diária de um modelo, de uma virtude, de algo qual nós possamos nos espelhar ali para, através disso, dessa virtude, a gente poder seguir adiante e ali nos escorando, né?
Tem um ditado que fala assim, simile simili gaude, né? Ou seja, em latim quer dizer o quê? O semelhante se alegra com o seu semelhante. Quando a gente vai para uma escola, quando a gente vai para uma faculdade, um ambiente que seja de trabalho, a gente costuma se aproximar de pessoas com quem são muito próximas e parecidas com a nossa forma de pensar. Assim a gente faz também no casamento, a gente faz... às vezes até a gente tem mais amizade com um amigo do que com um irmão, isso é muito comum. Por quê? Porque às vezes o nosso irmão, nosso pai, nossa mãe não tem uma forma de pensar como nós, né? Então a gente acaba se aproximando muito mais de uma outra pessoa, de um terceiro, do que às vezes dos nossos parentes. Isso é inteiramente normal, inteiramente correto, porque nós não precisamos mudar quem nós somos. Nós precisamos sim aprimorar quem nós somos, né? Nós temos ali uma pedra preciosa que precisa ser lapidada. Ela não precisa ser reformulada. A fórmula dela, o material ao qual ela é feita não precisa ser mudado. A essência não precisa ser mudada. Ela precisa ser modelada. Correto? Então, o que Santa Elizabeth fez? Ela viu ali algo que ela estava buscando. Nessa busca, ela se aproximou, ela se embebeu daquilo e ela tornou ali, usou daquilo como um modelo para ela seguir para a vida dela. Aquela virtude, aquela felicidade daquela família era fruto do quê? Era fruto de uma luz que aquela família praticava e família, né? Ela praticava algo ao qual fazia nela brilhar uma luz que era uma luz divina. Santa Elizabeth viu isso e ela também queria aquela luz e ela cedeu. Cedeu aquela felicidade, cedeu aquela algo que a completava por inteiro, né? E é isso que eu quero comentar com vocês. Muitas vezes a gente cede muito ao que os outros falam, ao que a moda prega, ao modo de vestir em que se coloca pra gente. Desculpa a expressão, mas que se vomita na gente. Mas a gente acaba deixando se levar por aquilo e deixando de fazer brilhar quem realmente nós somos. E eu tinha um professor, quando eu fui seminarista, quando eu fui missionário, na época que eu estava na ordem religiosa que eu participei, e lá nós tínhamos um professor que ele tinha sangue francês e ele tinha um óculos enorme. Tipo, na câmera assim fica gigante, né? Mas era um óculos bem grande. E um dia perguntaram para ele, né? Eu lembro que perguntaram isso para ele. Padre, por que o senhor não muda esse óculos aí do senhor? É grande, né? Acharam... Porque fica engraçado nele, mas fica interessante. Ao mesmo tempo que fica levemente um tom engraçado, tem uma graça ali. Mas ao mesmo tempo, tem algo que completa ele. Que ele sem aquilo não é ele. Entende? E ele falou justamente isso. Eu não preciso mudar o meu óculos porque aquilo me deixa mais eu. Eu não estou falando aqui para a gente ser extravagante. Porque se a gente também soltar a luz do mundo inteiramente quem nós somos, vai sair cada doideira e cada loucura que não vem ao caso, né? Então, por exemplo, tem gente que você vai ver a vida da pessoa privada, né? É uma loucura. Então tem gente, por exemplo, eu conheço um professor do interior de São Paulo, que nós visitamos ele falava isso. Ele falou assim, não, eu gosto de escovar o dente com tangue. Aí o pessoal perguntou para ele, por que, professor? Aí ele falou assim, eu gosto de usar tangue porque me deixa mais feliz e eu já acordo o dia feliz. Tudo bem. É um direito inteiramente dele, é totalmente natural. Só que assim, não precisa ser pregado a 4 cantos, né? Mas enfim, voltando ao nosso tema, Santa Elizabeth, ela teve esse ato de ver isso nessa família, essa felicidade, e ela deixou o que o país dela pregava, porque conta-se na história dela que quando ela voltou para os Estados Unidos e conviveu, enfim, novamente com os americanos, ela sofreu muito. As pessoas, a família dela não compreendia ela, a felicidade dela. E às vezes as pessoas têm algo que elas querem encartilhar a gente, encartilhar as outras pessoas,
e acaba fazendo sofrer. E não é assim. Nós temos que ter a liberdade de escolher o mais perfeito, certo? E quanto mais sabedoria a gente adquire, mais a gente vai em busca da sabedoria, em busca da perfeição. E quando a gente está feliz com aquilo, a gente tem que fazer aquilo brilhar. Quem olha aquilo ali não deve, além de não deve se ofuscar, além disso, ela deve admirar isso. Só que o mundo não prega isso. O mundo prega que quando alguém está acima de mim, eu tenho que tirar aquela luz, apagar aquela luz. E inclusive isso é satânico, né? Porque Satanás, ele viu uma graça, ele viu uma luz num plano de Deus, ele viu uma luz em Nossa Senhora que ele disse, não, mais do que eu não. Então, eu falei 3 passos, né? 3 momentos em que a felicidade salvou as almas de uma pessoa. Um outro fato que a felicidade salvou também a vida de uma pessoa foi o meu professor. Até eu vou mandar para ele esse vídeo. Eu gostaria que ele comentasse, eu acho que ele vai comentar. Mas foi um professor nosso de Aikido. Quando estava ainda morando em São Paulo, eu era seminarista nessa época, eu era religioso. Nessa época, nós fizemos Aikido e o nosso professor, né, o nosso sensei, ele não era católico, ele era budista e ele se converteu. Um dos motivos pelo qual ele se converteu, até onde foi o que me contaram, foi que ele via nos religiosos, ele via uma felicidade. Ele via ali uma alegria em que ele buscou, e se eu não me engano, eu ouvi isso da própria boca dele, eu não estou bem lembrado, mas me ficou tão forte marcado isso que eu acho que foi isso. Até vamos ver o que ele vai comentar. Mas o que me passou, ficou, mas além de, enfim, é o que me ficou na cabeça que ele disse isso, né? Se eu não me engano, ele disse numa aula. Ele falou assim, eu via uma alegria que eu queria, que eu buscava aquilo. E é totalmente natural que seja assim. Ele buscava essa alegria e que ele via no rosto dos religiosos. Ele falava, eu também quero isso para mim. E ele aí eu lembro que no catecismo, em todo momento que ele foi ali evangelizado, foi contado isso para ele. Isso é fruto da virtude que nós praticamos aqui. E ele disse, então isso eu quero. E aí ele foi batizado e junto com ele várias outras pessoas também foram batizadas, né? Então, quando realmente a gente está em busca da felicidade, a gente está disposto a sair da zona de conforto para buscar aquilo que realmente nos traz felicidade. Mas se a pessoa ficar olhando para o mundo e falar, não, mas o que vão achar de mim? Não, por quê? Porque tem esse motivo. Não vou ficar bem na fita. Ela está trocando os valores, porque o valor realmente que ela está deixando de amar. Porque o que ela ama não importa, o que importa é o que os outros pensam. Muitos matrimônios se desfazem, muitas famílias se desfazem por causa disso. Então, seja você mesmo e ame verdadeiramente aquilo que te causa felicidade. Mas tudo que você amar, pode ter certeza, sempre a sua vida, em todos os momentos que você escolher, fizer boas escolhas, escolher aquilo que te faz feliz, pode ter certeza, um presente vem junto. Sofrimento. Porque sofrimento não é ruim. Sofrimento é doloroso. E dor nos causa benefício. A gente cresce, a gente amadurece, a gente fica forte, né? Então, uma outra vez também que aconteceu, né? A gente pode contar inúmeros casos aqui que eu me lembre, né? Mas eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu, quando comecei a entrar para a vida religiosa, logo no primeiro dia, me chamaram para participar, foi meu irmão, e eu fui para fazer karatê. Eu sempre é minha arte marcial, e eu fui para fazer karatê no seminário na época. Quando eu vi que o faixa preta era o padre, eu falei, quê? Oi? Eu vi naquilo algo, para mim, na época, tão grandioso, algo tão assim sublime. Não é pelo fato de ser um faixa preta, ser padre, não é. Mas é que unir duas virtudes num contraste harmônico tão belo que é a radicalidade junto com a piedade e a humildade, aquilo para mim foi algo tão assim que tocou muito na minha alma.
Eu falei, é isso que eu quero. E aí, minha mãe não podia me ajudar a lavar roupa, porque ela lavava roupa nos dias da semana, e eu precisava chegar, ela lavava domingo. E eu utilizava a roupa domingo e chegava segunda da atividade. Então ela não tinha como lavar aquela roupa que eu sujei no final de semana. Então, para eu chegar no sábado, na sexta lá no seminário, com a roupa lavada, eu precisava lavar a roupa quinta-feira. Minha mãe tá vendo esse vídeo, eu tenho certeza, ela vai confirmar. Eu lavava a roupa nas quinta-feiras sozinho para poder chegar no seminário com a roupa lavada. Sai da zona de conforto, com 12 anos de idade. Eu estou contando uma breve história, falando um pouquinho, mas para vocês terem ideia disso. A gente precisa sair da zona de conforto para a gente avançar para águas mais profundas, certo? Então essa mensagem de hoje é: amem a felicidade, busquem a felicidade e paguem o preço por essa felicidade, tá bom? Esse é meus votos para todos vocês. Deixa aí um like, deixa um comentário e compartilhe esse vídeo. E, sobretudo, se inscreva no canal, tá bom? Isso vai fazer com que com que o canal cresça e a gente consiga propagar mais esse conteúdo. Gente, até amanhã e tchau, tchau.